Meus queridos irmãos, temos a alegria de saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um podcast do EBD em Síntese e estamos aqui juntamente com a nossa irmã Milde. Hoje não contamos com a presença do nosso irmão Ítalo, pois ele está enfermo, mas aqui estamos para fazer o comentário da nossa lição, que vai ser ministrada no dia 31 de agosto, a lição de número 9. E já queremos aproveitar para agradecer ao nosso pastor Martim Alves, nosso presidente, pela confiança, e também ao pastor Reinaldo Odilo, diretor do nosso DENEC. E nós vamos estudar a lição que traz como tema uma igreja que se arrisca, e tem como texto áureo: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Atos, capítulo 7, versículo 55. Temos como verdade prática desta lição: a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Esta lição tem como leitura bíblica em classe Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vai do versículo 8 ao 15, e no capítulo 7, do versículo 54 ao 60. E aqui está o texto da leitura bíblica em classe. Nós estaremos comentando, com a ajuda de Deus. Nossa irmã Milda está aqui para já dar início aos comentários, mas queremos apresentar o primeiro tópico da nossa lição, que diz assim: Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Nós vamos fazer o comentário deste tópico e seguir nos demais dois tópicos restantes, pois essa lição é composta de 3 tópicos. Estaremos dando aqui orientações aos nossos professores que vão ensinar esta lição, e esse trabalho é feito exatamente para servir como subsídio das lições, e aqueles que vão ministrar ter este conteúdo, este material, para ajudá-lo na ministração da aula. Irmã Milde, a paz do Senhor. Amém. Dou graças a Deus, né, por esta oportunidade que Deus nos tem dado de poder contribuir na edificação dos santos. Nós estamos numa lição em que tem um personagem muito importante, que é o nosso irmão Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Inclusive, a palavra-chave dessa lição é martírio, né? E é uma palavra que também, que o mártir deriva de mártis, do grego, e que significa testemunha. Ele foi uma testemunha da verdade. E o mártir significa também, na nossa língua portuguesa, uma pessoa que morre pelo testemunho da verdade. É isso que a gente vai estudar nessa lição de hoje. Alguma pessoa que, com sua morte, dá testemunho da verdade. O Senhor já tinha prevenido aos seus discípulos que eles seriam odiados por todos por causa do nome dele, e que eles estariam diante dos tribunais, de governadores, de reis, para testemunho. Veja que o Senhor já advertiu nesse sentido, né? Que eles poderiam até morrer por causa do nome dele, mas aquele que perseverasse até o fim, conservasse a confissão da fé nele, seria salvo. A garantia da salvação também estaria na perseverança da fé. Eles foram escolhidos para dar testemunho da verdade. Nesse primeiro item da lição, nós vamos elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja. Porque tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito, né? Nós temos o exemplo dos fiéis para que possamos aprender com eles. E aprendendo com Estevão, nós vemos que ele foi um homem fiel. A Bíblia nos diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo, e no momento em que ele estava sendo questionado por aqueles grupos de judeus helenistas e da sinagoga dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia,
que disputavam com ele, ele demonstrou o seu conhecimento bíblico, o seu conhecimento da sua fé, com argumentos da Bíblia. Ele não foi demonstrar outro tipo de conhecimento, porque o conhecimento que salva é o conhecimento de Deus, e ele estava ali como testemunha da verdade. E ele fez uma exposição desde a chamada de Abraão, na sua defesa de fé, demonstrando o seu conhecimento da história do povo escolhido para que se cumprisse a promessa da vinda do Messias, a vinda do Salvador, que não era um Salvador limitado no tempo, no espaço, mas o Salvador do mundo, como foi testemunhado até por João Batista também, quando ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor veio ao mundo para salvar os pecadores. E até numa situação difícil como esta, que enfrentou o nosso irmão Estevão, ele estava dando testemunho disto, que Cristo era o Messias, o prometido para a salvação do seu povo e de todo aquele que nele crê. Ele sustentava a fé cristã no novo pacto estabelecido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Um pacto diferente daquele pacto anterior, que agora nós temos as escrituras ou o sagrado conhecimento, a palavra de Deus impressa nos nossos corações, na nossa consciência, pelo poder do evangelho, pela lavagem da regeneração operada pela palavra e pelo Espírito Santo. E o nosso irmão Estevão era, como a Bíblia diz, um homem cheio do Espírito Santo. E ele falava com uma sabedoria que vinha do alto, conforme o Senhor havia prometido também aos seus discípulos, que quando eles fossem chamados diante dos tribunais para dar a razão de sua fé, por causa do nome do Senhor Jesus, da fé nele, que eles não tivessem cuidado com aquilo que haveriam de falar, que haveriam de dizer, porque não seria eles que haveriam de falar, mas o Espírito Santo. Porque os discípulos, a igreja do Senhor, foi capacitada pelo Espírito no dia de Pentecostes para ser cheio do Espírito Santo, do poder, da força, da virtude de Deus, para curar enfermos, para propagar o Evangelho, e o Senhor sempre confirmava a sua palavra pelos seus sinais, dando também cumprimento a uma outra promessa que ele disse: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Estevão estava cheio do Espírito Santo nesse momento, da disputa com aqueles helenistas, e nós vemos que tem no texto lido nesta lição, fala dos libertos, e eu quero ressaltar aqui quem eram esses libertos. Como Israel, na dispersão, eles estavam submetidos a várias forças externas, fora da sua terra, como a gente fala, na diáspora, né, que é a dispersão do povo por todas as terras, fora da sua terra prometida, por causa da desobediência, eles foram escravizados por vários impérios. O babilônico foi o primeiro que Judá esteve submetido, os persas, os gregos e os romanos. Nessa época, eram os romanos que estavam dominando ali na Judéia. E o nosso irmão Estevão estava sendo contraditado pelos seus opositores dessa sinagoga dos libertos, que eram um grupo de escravos libertos pelo domínio romano. Eles foram libertos lá em Roma e estavam dispersos. E, nesse momento, eles estavam ali em Jerusalém. E eles tinham uma própria sinagoga, eles criaram uma sinagoga própria, que servia para abrigo aos estrangeiros, servia até como albergue para aqueles que não tinham onde se hospedar. Era, como toda sinagoga, um ambiente de estudo, de ministração da palavra e de culto.
Era tipo uma congregação para eles, uma congregação em que eles oravam, cantavam e liam a lei. E estes libertos não acreditavam na palavra de Estevão, não acreditavam no Evangelho, não criam em nosso Senhor Jesus Cristo, não aceitaram, como os demais judeus, não aceitaram o testemunho do Senhor, que ele veio para dar vida eterna àqueles que lhe obedecem, àqueles que nele creem. Jesus afirmou aos discípulos que eles seriam odiados por todos. Os irmãos podem conferir esta palavra em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16 até o 22. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, é a promessa do Senhor. Então, Estevão fez essa demonstração de fé e perseverança na palavra do Senhor, na verdade que ele cria, em Jesus Cristo, e explicou a sua crença, mostrando pela história dos judeus, nas próprias escrituras, porque tudo quanto foi escrito falava de Cristo. O apóstolo São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, ele diz que os profetas, os que antecederam a Cristo, em toda a história de Israel, eles falavam segundo o que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Nenhuma profecia da Escritura foi dada assim pela cabeça do homem, mas pela vontade do homem. Mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E toda a Escritura se referia a Cristo. A promessa do Messias, a promessa do Salvador, do Redentor, do Salvador da humanidade. Mas estes homens não criam no Senhor. Nem a liderança religiosa, nem política de Israel acreditava no Senhor e resistiam a ele. Mesmo vendo o discípulo do Senhor, cheio do Espírito Santo, falando com muita sabedoria, a qual eles não podiam resistir, mas mesmo assim, eles, como o próprio Estevão testificou, que eles eram homens de dura cerviz, de pescoço duro, que não se inclinavam, que não ouviam a verdade, não queriam nem ouvir a verdade. E eles ficaram tão irados que rangiam até os dentes contra o nosso irmão Estevão. Mas o Estevão não se intimidou em falar a verdade, inclusive a denunciar o pecado deles, que eles eram rebeldes como os demais, os anteriores, que matavam os profetas, e eles haviam matado o justo, o Salvador, o Redentor, aquele que havia sido enviado pelo Senhor, que veio do céu para dar vida àqueles que lhe obedecem, àqueles que nele creem. Então, ele defendeu a sua fé, e isso nos dá também o exemplo para nós, né? Para que a gente também, como cristão, se viermos a ser questionados, tenhamos a confiança no Senhor de perseverarmos nele, na sua palavra, e darmos àqueles que nos interpelam a razão da nossa fé. Pedro até explicou sobre isso, que nós devíamos santificar a Cristo em nosso coração e estar preparados para falar da razão da nossa fé, argumentar com aqueles que nos questionam. E também Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, e versículo 18, ele diz, antes que ele fez na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo conhecimento de Deus que nós podemos defender a nossa fé. Não é um argumento próprio, mas é o argumento da palavra e na unção do Espírito Santo. O Senhor prometeu aos discípulos que eles não deviam ter cuidado do que haviam de falar, porque na hora o Senhor ministraria aquilo que eles haviam de falar. E não seriam eles quem falariam, e sim o Espírito Santo falaria através de nós. E o Espírito Santo falou através de Estevão, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Como diácono do Senhor, um ministro do Evangelho que foi designado para administrar os bens que chegavam para a igreja, distribuir aos pobres,
aos necessitados, a ação social, ele era um dos líderes da ação social da igreja, mas ele não se limitou àquele serviço. Ele era um homem conhecedor da palavra, cheio do Espírito, e através de quem Deus manifestava os seus sinais. Porque está escrito que, através dele, o Senhor fazia prodígios e maravilhas. E isto causou uma inveja muito grande àqueles líderes religiosos. E até procuraram subornar alguns homens para dizerem coisas inverídicas acerca do servo do Senhor. Ouvimos proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Veja que não era nada disso que o discípulo de Cristo estava falando. Ele estava defendendo a sua fé e o cumprimento da palavra de Deus em Jesus Cristo, através da vinda de Jesus, que efetuou uma eterna redenção. E a sua fé sob ataque não intimidou o servo do Senhor em falar a verdade, porque ele era uma testemunha da verdade. Estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. Eles tinham inveja porque ele estava ensinando ao povo e certamente, como o nosso comentarista fala aqui, as suas sinagogas estavam sendo esvaziadas. A essas alturas, havia muito mais de 8.000 pessoas que creram no Evangelho. Inclusive entre os sacerdotes, a Bíblia diz que tinha sacerdotes dos levitas que também obedeciam à fé. No livro de Atos, nós lemos sobre isso. E aqui nós vemos que ele, cheio do Espírito, fazia prodígios, sinais, maravilhas, e o Senhor, pelo seu Espírito, convencia as pessoas que ouviam a palavra do servo de Deus. E se levantaram essas pessoas para se opor a ele e até persegui-los até a morte. Do mesmo modo como se levantaram contra o Senhor e também criavam uma falsa narrativa, não é? Procuravam. Porque contra a verdade não há argumentos. Contra a verdade de Deus não há argumentos. As pessoas se rebelam. Simplesmente se rebelam. Elas deixam de crer e, na sua incredulidade, eles passam a perseguir aqueles que defendem a fé cristã. E não tem outra maneira de agir para incriminar, a não ser criando uma falsa narrativa, né? Criando uma história mentirosa, dizendo com todas as letras, né? Que hoje a gente está falando muito em narrativa, mas existem as narrativas que são verdadeiras. Por exemplo, aqui Estevão estava falando era a narrativa verdadeira. Ele estava narrando o que aconteceu com a escolha de Abraão, como Deus preparou o seu povo para receber o Messias, e que ele havia vindo e o povo havia rejeitado. Inclusive, a liderança que conhecia a lei não viu no Senhor o Messias prometido. Não creram. E por isso rejeitaram a bênção da salvação. E até hoje ainda a nação sofre por causa desta rejeição. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja. Não tem outra maneira. Como eles tinham inveja também do Senhor Jesus, porque fazia prodígios e maravilhas, e até quando eles enviavam alguém para prender o Senhor, aqueles que iam prender voltavam convencidos de que ninguém havia falado como aquele homem, o nosso Senhor Jesus Cristo, e falava como que tendo autoridade, porque também era pleno do Espírito Santo. Como João Batista disse, ao nosso Senhor Jesus Cristo não foi dado o Espírito por medida, mas ele era pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Ele era o Filho de Deus que veio para salvar a todo perdido que cresce nele. Como Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
E com este procedimento, nós vemos que a disputa de Estevão parecia até inglória, porque ele chegou a morrer, mas ele tinha certeza da vida eterna. E isto não intimidou o servo do Senhor de permanecer firme na sua convicção até a morte. Discutindo com eles, batendo boca, como se diz, procuravam a todo custo sobrepor a cosmovisão que havia naquela narrativa do Estevão, e não na falsa narrativa deles, né? Eles criaram uma falsa narrativa para incriminar o servo do Senhor, considerando até como um blasfemo. Dizia que ele estava cometendo uma blasfêmia. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Como Jesus disse àqueles a quem ele escreveu no Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Muito bem, temos visto aí esse primeiro tópico que fala sobre a vida de Estevão, né? Ele passou, como ele foi escolhido pela igreja primitiva para estar entre os diáconos, e um homem cheio de fé, cheio de sabedoria, e também um homem que, cheio do Espírito Santo, demonstrou a sua coragem de dar testemunho da sua fé. E somente quando o crente sai fora das quatro paredes, está lá na universidade, está no trabalho, está entre as pessoas, né, que precisam ouvir o Evangelho, é que vai haver certa oposição, certa dificuldade, e a gente aprende com Estevão que é necessário defender a nossa fé, né, ser firme, ser constante na defesa da fé e permanecer firme na verdade, porque vão vir muitas narrativas falsas, né, para contrapor a fé cristã, e o crente precisa estar firmado na verdade. Isso é muito importante. No segundo tópico, nós temos o exemplo de Estevão, né, para a igreja de hoje, na defesa da sua fé, ele defendendo a sua fé, né, defendendo a sua fé, e começa contando a história do seu próprio povo, de onde eles vieram, como eles, né, rejeitaram o Messias, e ele vai trazendo toda uma história do povo judeu, e ele ensina sobre Jesus, né, mostrando tudo como vai chegar a Jesus. E mesmo assim, ele encontra um povo de um coração endurecido, de um coração, como disse a nossa irmã Milde, de dura serviço. Irmã Milde, o tópico 2. Nós percebemos aqui nesse tópico 2, a história do povo de Deus foi ministrada ali pelo nosso irmão Estevão, né? Ele mostrou que conhecia as Escrituras, conhecia a palavra, e ele não se defendeu com argumentos próprios, mas ele discorreu sobre toda a história do povo judeu, aquele povo que Deus preparou para enviar o Salvador ao mundo. O próprio Jesus, dizendo àquela mulher de Samaria, ele disse: a salvação vem dos judeus. Nós adoramos o que sabemos, né? Ele sabia, ele tinha convicção, inclusive, que ele tinha vindo do céu, ele era o Messias prometido. E aqui nós vemos, pela história, Estevão demonstrou, com argumentos bíblicos, que Jesus era o Cristo, o Messias prometido. Mas aqueles homens não queriam ouvir. E ele falou que eles estavam naquela mesma condição dos seus antepassados que rejeitaram, a partir de José, que foi rejeitado pelos seus irmãos, que num período de fome, Deus levantou José como governador do Egito para salvar a descendência de Abraão. Porque Deus estava interessado nesta semente,
Ele queria um povo exclusivo, santo, a quem ele ministrasse a sua palavra e vivesse a palavra e pudesse, através deles, trazer o Messias ao mundo, o Salvador do mundo. Nós percebemos pela palavra, e no livro de Atos aprendemos com Pedro e também com Estevão, que Deus não deixa de cumprir a sua palavra por causa da desobediência do homem. Ele permanece fiel às suas promessas. O povo rejeitou a Cristo, mas Cristo veio. Porque havia um remanescente. O Senhor cumpre a sua palavra através daqueles que creem, que lhe obedecem. Nós vemos que quando Jesus foi apresentado no templo, tinha duas pessoas ali para testificar dele, Simeão e Ana. Eram pessoas fiéis, que esperavam a vinda do Messias. Inclusive, Simeão demonstrou que tinha uma promessa de Deus que não morreria antes de ver o Messias, não é? E ele testificou disto. E Ana, aquela viúva de quase 84 anos, mais de 84 anos, aliás, ela não se apartava do templo e viu o Senhor, viu se cumprir e, como profetiza, também ministrou na vida de Maria, demonstrando quem era aquele menino. E eles ficaram, tanto José como Maria ficaram muito surpresos e maravilhados acerca do que se dizia daquele menino, porque foi através da nação de Israel que Deus trouxe o Messias, o Salvador do mundo. E Estevão não deixou de explicar, em sua defesa, a fé cristã, a fé em Cristo, que lhe havia salvado, né? Libertado da potestade das trevas. Ele foi o primeiro apologeta, não é? Ele fez a apologia da fé cristã, daquele seu discurso, apontando para Cristo, o Salvador. E nós vemos também que aqueles homens tinham um coração endurecidos, mas o Senhor também não força ninguém. Aquele que desejar, o próprio Jesus diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem quiser, receba de graça da água da vida. E quem tem sede, venha, né? E ele está pronto para salvar. E os que não lhe obedecem, os que não lhe ouvem, infelizmente já estão condenados, porque quem não crê nele já está condenado. Quem crê nele já está condenado. Quem não crê já está condenado. Quem crê nele está livre. E embora eles achavam que matando Estevão estariam destruindo a fé cristã, de modo nenhum a igreja do Senhor seria derrotada. Porque o Senhor disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim Deus cumpriu a sua palavra, trazendo o seu Filho ao mundo, e Estevão foi a sua primeira testemunha, o seu primeiro mártir do cristianismo. Um servo do Senhor. Defendeu o evangelho com sabedoria e coragem, mesmo diante da perseguição. Não se intimidou. É um exemplo para todos nós. Muito bem, Mamilde. E a gente percebe que ainda há, não é, perseguição religiosa, né? Perseguição religiosa daqueles que anunciam o evangelho. Quantas pessoas não se opõem, muitos não publicamente, mas de forma velada, eles se opõem à pregação do evangelho, evita ouvir o evangelho, mas aqui a vida de Estevão é um exemplo, né, de alguém que defende o evangelho com sabedoria, com coragem, né, mesmo diante da perseguição. Perseguição não é um motivo para desistir, né, de defender as verdades do Evangelho. E isso é muito importante e serve de exemplo para todos nós. No terceiro tópico, nós temos Estevão e o martírio da igreja, ou seja, a igreja entra por este mesmo caminho do martírio, porque eles continuam fazendo o que Estevão fazia, né, se opondo àqueles que querem fechar a boca dos que anunciam o evangelho, dos que pregam a palavra,
e é interessante que a própria palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos lembrar dos presos, como se estivesse preso com eles, não é? Aqueles que estão É, presos por causa do Evangelho, por causa do Evangelho. não porque cometeram crimes, mas aqueles que estão É, presos por causa do Evangelho. É como se nós estivéssemos presos com ele, né? E nos lembrássemos das verdade. orações. Então, irmã Milde, terceiro tópico, estamos caminhando já para a conclusão desta lição. Tá certo. Aqui nós vemos dois subitens, não é? Que fala contemplando a vitória da cruz. Nós vemos o nosso irmão Estevão com seus olhos fitos no céu, em Jesus Cristo, não é? Ele, na hora em que estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos para o céu. E ele diz: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Nós vemos ele mostrando o Filho de Deus triunfante, glorioso, glorificado, em sua glória, porque o Senhor disse que haveria de padecer, o Filho do Homem haveria de padecer, mas entraria na sua glória. E até os seus algozes, os seus opositores haveriam de vê-lo glorificado. Deus vai dar uma oportunidade para eles verem, mas não tem mais jeito, né? Eles se opuseram, perderam a sua oportunidade. Mas o nosso irmão Estevão estava convicto da sua fé diante de um grupo enfurecido, de um grupo que era liderança religiosa em Israel, no Sinédrio, né? Que ele estava diante do Sinédrio. E ele, eu acho interessante, irmão, porque ele teve respeito àquele povo. Ele chamou de irmão, varões, irmãos, pais. Ele demonstrou afetividade em relação ao respeito, em relação àqueles que estavam se opondo a ele. E ele, na sua fé, na sua convicção de fé em Jesus Cristo, ele tinha em visto também a vitória da cruz, não é? Cristo venceu através da cruz, vertendo o seu sangue carmesim, oferecendo-se como sacrifício único e perfeito para a salvação da humanidade. E ele cria nisso, pois ele contemplava a vitória. Ele cria também que haveria de ser vitorioso se perseverasse até o fim. E assim como Estevão, nós vemos o exemplo de Paulo também. E do mesmo modo como ele iniciou o seu discurso, Paulo também, diante dos líderes em Jerusalém, quando queriam prendê-lo, o apóstolo também começou da mesma forma. Varões, irmãos e pais, respeitando a liderança religiosa da época. Mas não deixou de lhes falar a verdade acerca de Cristo, porque ele era uma testemunha do Senhor. Demonstrava estar pronto não somente para sofrer, como ele disse lá, diante dos irmãos que queriam dissuadi-lo da ida a Jerusalém. Eles: por que vocês fazem isso comigo, magoando-me? Porque por Cristo eu estou disposto não somente a ser ligado, mas também até morrer. Então, ele não tinha a sua vida por preciosa, contanto que anunciasse o Evangelho, fosse a testemunha fiel a que ele tinha sido eleito para ser. Mantinha os seus olhos fitos em Cristo. E o apóstolo que escreveu a carta aos Hebreus, ele recomenda a todos nós, a toda a igreja, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos ter esta convicção, que embora a gente tenha que morrer, mas haveremos de ressuscitar, porque Cristo venceu a morte por nós e a promessa é também de sermos glorificados, temos um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. E nós vemos aqui também uma outra coisa interessante que deve ser ressaltada pelos nossos professores, para os alunos, é que o Espírito do Senhor é o espírito de fortaleza,
é espírito de ousadia, mas também é um espírito de amor e de moderação. Estevão estava ali querendo convencer aquele povo de que Jesus era o Cristo, para que eles também fossem salvos. E não temeu morrer em favor, não é, daquelas pessoas, ou pelas mãos daquelas pessoas. E chegou a fazer uma invocação ao Senhor, para que não lhes imputasse aquele pecado. Ele estava morrendo inocente, ele não merecia aquela morte. Ele estava pregando o evangelho, estava falando quem era o Cristo que eles haviam matado, né? Morto lá na cruz. Aquele que havia dado a sua vida como uma ovelha muda, um cordeiro mudo, que vai ao matadouro, mas que na sua morte ele traz vida. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E os judeus não entendiam isso, porque Jesus falava da segunda morte, da morte eterna, da condenação. Porque quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado. E para os servos do Senhor está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A fidelidade de Estevão a Cristo é um exemplo para todos nós, né? A sua fidelidade o levou ao martírio, mas ele foi fiel até a morte. E certamente ele aguarda a coroa da vida, porque o Senhor disse na carta lá do Apocalipse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Dizendo para aqueles irmãos também que não temessem as coisas que haviam de padecer. E Pedro também, escrevendo na sua carta, ele advertiu a igreja, aos dispersos do povo, que não temessem as coisas que haviam de padecer, e que eles não estranhassem aquilo que estava acontecendo com ele, como que coisa estranha estivesse acontecendo na vida deles. Mas se padecer como cristão, devia se alegrar. É difícil, né? Mas ele ensinou isso. Devíamos nos alegrar por sermos participantes das aflições de Cristo. E quando ele se manifestar na sua glória, também seremos manifestos com ele. Amém. Amém. Então, temos visto aí, meus irmãos, que a fé em Cristo Jesus é muito importante e ela deve ser imitada, né? A fé é imitada. E a fé de Estevão é uma fé que deve ser imitada, porque a palavra do Senhor nos diz que devemos imitar a fé dos nossos irmãos, né? E o apóstolo, ali, o escritor aos Hebreus, né, diz: lembrai-vos dos vossos pastores, a fé dos quais imitai. Então, quando a gente olha para Estevão, a gente percebe que Estevão é um daqueles homens a quem nós devemos imitar a fé, né? Imitar a fé de Estevão, uma fé firme, uma fé convicta, né? E Estevão, ele é este exemplo de fé, e essa fé sempre será desafiada. Haverá os desafios da fé, né? Mas a gente deve permanecer firme na verdade, porque essas demandas que vêm para contrapor a nossa fé, geralmente ela vem nas formas de narrativas falsas, baseadas em acusações que não têm fundamento. Então devemos permanecer firmes na fé, defendendo a verdade, defendendo o evangelho com sabedoria, com coragem, né? Mesmo diante das perseguições que surjam, nós devemos permanecer firmes. E foi a fidelidade, como disse a irmã Milde, a fidelidade de Estevão a Deus, a Cristo Jesus, que fez com que ele fosse um mártir, né? Mas ele perseverou na fé. A sua perseverança na fé é um grande exemplo para todos nós. Então, queira Deus nos tornar também exemplos de uma fé perseverante, assim como disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa, né, está
reservada a mim, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então, a fé é fundamental. É tanto que na carta aos Hebreus nós vamos encontrar lá a galeria dos heróis da fé. Então, veja, a fé de Estevão é uma fé que serve de exemplo para a igreja dos nossos dias, que devemos defender com coragem e com sabedoria, sempre olhando para Jesus. Olhando para Jesus, o Jesus glorificado, o Jesus que foi e espera que todos nós cheguemos até Ele. Então, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que ajude cada professor a ministrar esta lição, que certamente, né, vai aumentar a fé dos nossos irmãos, vai fortalecer a fé dos nossos irmãos e teremos, ao final desta lição, uma igreja fortalecida na sua fé. Mamilde. Queremos também lembrar aos nossos amados irmãos aquilo que Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo, que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, nós temos esse dever de testemunhar acerca da verdade e não temer a oposição, porque a verdade prevalece, né? Verdade. Prevalece. Nós não vamos ser julgados pela a nossa maneira de pensar, mas pelas palavras que nos foram ditas. O Senhor disse: as palavras que vos tenho falado são espírito e vida. E ele até disse assim, naquele momento, que estava ministrando como homem ainda, né? Ele disse: eu a ninguém julgo, mas as palavras que vos tenho falado, estas vos julgarão no último dia. Então, nós temos compromisso com a verdade. E sejamos como Estevão, testemunhas da verdade. Amém. Graças a Deus. Queremos aqui agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos de poder gravar mais um podcast, agradecer pela companhia da nossa irmã Milde, agradecer aos nossos pastores, pastor Martim, pastor Rinaldo Dilo, pela confiança e desejar a todos os nossos professores uma ótima aula, que Deus abençoe a sua igreja e que sejamos uma igreja que se arrisca, mas que defende a sua fé em Cristo Jesus. A todos, a paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Amém.